Podcast Mapeando Cuidados. Iniciando um podcast sobre a rede de atenção psicossocial. Estou com a doutora Elisandra, psicóloga, formada pela FACID, especialista em Gestalt terapia pela Faculdade Unida, em atenção integral ao consumo e aos consumidores de substâncias psicoativas do estado do Piauí, especialista em educação global, inteligências humanas e construção da cidadania pela Faculdade de Ensino Superior do Nordeste, especialista em avaliação e diagnóstico psicológico pela Faculdade do Ensino Superior do Piauí, mestre em prevenção e assistência em saúde mental e transtornos aditivos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, instrutora em atenção plena, atualmente está na coordenação do Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas, CAPS-AD Teresina, e como docente do curso de Psicologia da Faculdade Estácio. Doutora Elisandra Pires, é uma honra ter a sua presença no Ministério Público e pergunto desde já, o que é a RAPS? Qual é a função da Rede de Atenção Psicossocial? É um prazer também estar aqui com vocês para essa conversa, que é tão importante, que a nossa comunidade do Piauí e de Teresina escute um pouco falar sobre a RAPS. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. O que é isso? São todas as instituições de saúde que dão assistência, na verdade, às pessoas que precisam no momento do sofrimento psíquico, por exemplo. Não só os transtornos mentais graves e persistentes, como atende os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Os CAPs, eles atendem os transtornos mentais graves e persistentes, mas a RAPS, ela trabalha a saúde mental desde a sua promoção, prevenção, até passar por essas instituições de atendimento especializado, que são os CAPs, a rede de urgência e emergência. Então, como a gente entende essa rede, Nós temos como porta de entrada de saúde as unidades básicas de saúde. Então, o primeiro contato do indivíduo dentro da RAPS é na unidade básica de saúde, que são os postinhos. As pessoas chamam, vou lá no postinho do meu bairro. É exatamente esse postinho que é a unidade básica de saúde. É onde a pessoa vai ser acolhida a primeira vez, em qualquer situação, seja no processo de ansiedade, leve, moderada, até mesmo grave. Ou então, outros acometimentos de saúde mental, como uma depressão, por exemplo. Por quê? Porque eles trabalham na perspectiva do território. Então, como é no território, fica mais próximo para as pessoas procurarem. E essas instituições, por que é chamada de rede? Porque essas instituições, elas têm uma interligação de comunicação e também de assistência. Chega na unidade básica de saúde, se não é da competência dessa unidade, qual é a responsabilidade? É fazer o encaminhamento para a instituição responsável por aquele acompanhamento. Por exemplo, chegou uma pessoa com transtorno depressivo grave numa UBS. O que a UBS deve fazer? Encaminhar essa pessoa para o CAPS mais próximo da casa dessa pessoa. Se a pessoa mora na Zona Leste, o CAPS mais próximo é o CAPS da Zona Leste. Então, ela vai ser encaminhada para lá, seja para tratar transtornos mentais graves e persistentes ou álcool e outras drogas. A pessoa também pode escolher. Apesar que, Teresina tem um CAPS-AD que atende exclusivamente álcool e drogas, mas qualquer CAPS pode também fazer essa atuação junto a essa pessoa também que tem transtorno voltado para adições ou transtornos por uso de substâncias, que nós chamamos. Então, essa rede, ela é articulada porque ela se comunica e também nós temos que lembrar sempre que quando a gente fala de rede, eu estou falando aqui de UBS e de CAPS-AD, de CAPS em geral, a gente não pode esquecer as unidades de urgência e emergência, que tem as UPAs, que é unidade de urgência e emergência de 24 horas, nós temos os hospitais de urgência, nós temos também o serviço móvel de atendimento, que é o SAMU, que também faz parte dessa rede de atenção psicossocial. E eu também não posso deixar de falar sobre a unidade de atendimento para populações específicas, que é a unidade de atendimento para pessoas em situação de rua, que é o consultório na rua, que também faz parte desses dispositivos da RAPS. Então, para estruturar melhor como é que ela se compõe. Unidades básicas de saúde, que é o setor de promoção e prevenção de saúde. Aí nós vamos para o atendimento especializado, que é onde ficam os CAPs, as UPAs e os outros hospitais de urgência e emergência. E nós vamos para a urgência e emergência, que também é um serviço especializado, que entra o Hospital de Urgência de Teresina
e também o serviço móvel, que é o SAMU. É esses dispositivos que compõem a rede de atenção psicossocial. Lembrando também que dentro dessa rede a gente não pode esquecer das unidades que compõem o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que é composto por CRAS, que é o Centro de Referência para as Famílias, e também nós temos o CREA, que é o Centro de Referência Especializado, que é o que trabalha com violações de direitos. E também nós temos os Centros de Convivência. Todos esses equipamentos ou essas instituições fazem parte da rede de atenção psicossocial para atendimento às pessoas que estão em sofrimento psíquico. E quando a pessoa precisa, como é que ela precisa identificar esse sofrimento psíquico? Porque às vezes a pessoa nem sabe que está em sofrimento psíquico. Ela pode conversar até com a agente comunitário de saúde. Como é que ela pode identificar alguns sintomas? A população tende a desprezar muito a questão dos sintomas de saúde mental. Vamos pensar o seguinte, se você é uma pessoa que tinha um comportamento e começou a mudar, mesmo que de forma sutil, por exemplo, eu era uma pessoa que dormia bem, mas comecei a ter problemas com sono, comecei a ter insônia, não consigo mais dormir a noite toda, não consigo mais me concentrar em algumas atividades que eu fazia antes. A gente tem que ter atenção a tudo aquilo que vai mudando um pouco a nossa vida, né? Aquilo que é novo. E a gente tende a desprezar, porque a gente diz, não, mas daqui a pouco eu consigo dormir de novo, né? Ou então, não, deve ser porque eu tive essa preocupação. Então, a gente não dá atenção muito a esses sinais que vão acontecendo com a gente, tanto no comportamento como também no nosso processo de adoecimento físico, vamos dizer assim. Acontece doenças sucessivas. Por exemplo, hoje eu estou gripada, aí amanhã acontece outra coisa, começou uma dor no corpo, e eu também vou desprezando. E a gente tem que lembrar que isso tem uma relação muito grande com as questões do adoecimento psíquico. Deve ali acender uma luzinha amarela, vamos dizer assim, epa, tenho que ter atenção com isso aqui, porque está acontecendo alguma coisa com o meu corpo e com a minha cabeça que não acontecia antes. E aí a nossa tendência é desprezar. E, na verdade, é aí que a gente deve começar a buscar ajuda. Para quê que a gente deve começar a buscar ajuda? Exatamente para que no futuro eu não venha a desenvolver um transtorno mental, como um transtorno de ansiedade generalizada, ou um transtorno de humor, um transtorno de pânico, que a sociedade hoje vem apresentando muito esses sinais e sintomas, né? Tanto de TAG, que é o que nós chamamos de transtorno de ansiedade generalizada, como também transtorno do pânico, ou transtorno depressivo. A gente também despreza muito, né? Uma pessoa que era ativa, que era comunicativa, que começa a se isolar, né? Começa a não querer mais participar de atividades sociais, por exemplo, como participava antes. Começa a deixar de ter aqueles compromissos que ela cumpria, né? E aí a gente vai desprezando isso, e se não for cuidado no início, com promoção e prevenção, né? E até mesmo um acompanhamento, ou por intervenção breve, um ambulatório de psicologia, vamos dizer assim, ou de psiquiatria, ela pode chegar a desenvolver um transtorno mental grave e persistente, né? E para não chegar nessa situação, a gente precisa ter esses cuidados iniciais, que é prestar atenção como eu funciono hoje e como eu estou, né? Como eu posso vir a estar, ou então como eu era antes e como eu estou agora. Lembrar do sono, alimentação também. Às vezes a gente despreza a questão do alimento, né? Eu estou comendo mais, por que eu estou comendo mais, né? Pode ser uma disfunção fisiológica? Pode, mas também pode ser alguma coisa mental, né? Alguma disfunção psíquica. Né? Ou não comer, exatamente. Eu era uma pessoa que comia normalmente, vamos dizer assim, tinha as refeições, não era exagerado, né? Cuidava do meu corpo, aí de repente parei de comer, deixei de comer. O que é que está acontecendo comigo? Então, esses sinais de alerta, eles são importantes para que as pessoas comecem a prestar atenção nisso, para não chegar a desenvolver um transtorno mental grave e persistente. É o que a gente não quer, né? Não espera que isso aconteça. Isso acontece também com o público infanto-juvenil? Sim, acontece muito com a infância, né? E a juventude. Principalmente os adolescentes, né? Eles estão apresentando alguns sinais e sintomas de ansiedade, transtorno depressivo. E isso nos chama muita atenção, principalmente quem é profissional de saúde mental, porque a gente sabe que transtornos mentais, onde os sinais e sintomas começam na adolescência, o prognóstico é mais complicado, né, ao longo da vida dessa pessoa. O que é um prognóstico? É o decorrer da doença, do processo de adoecimento, né? Porque a gente sabe que toda doença tem uma história. E dentro dessa história, quanto mais cedo ela começa, mais grave ela pode se tornar. E aí a gente tem que chamar a atenção também para os cuidados com os adolescentes e com as nossas crianças também. Porque essa questão do afastamento, desse convívio das crianças, a pandemia trouxe também um isolamento nosso, né, enquanto sociedade, e nos causou
várias restrições. E quando tudo isso passou, para a gente se readaptar, se reorganizar dentro desse processo, ficou complicado, inclusive para as crianças e também para os adolescentes. Nós que somos adultos, a gente sofre ainda nessa readaptação. Imagine crianças e adolescentes. E a gente também tem que chamar a atenção para a questão, eu não posso deixar de falar aqui, a questão das telas. Crianças e adolescentes que passam muito tempo nas telas, que deixam de brincar, de ter aquele convívio, a convivência com outras crianças, com outros adolescentes, de participar da vida com outras pessoas, ou da mesma idade, ou da família. Isso aí, a gente está longe de imaginar o que isso ainda vai causar. As pesquisas agora estão começando a apresentar alguns resultados que não são muito bons para nós, né, para nós enquanto sociedade. E a gente não pode deixar de falar sobre isso também. A gente vê crianças que estão obesas, que a gente sabe que a obesidade também tem um processo psíquico também nisso, quando é descartada a questão fisiológica, né, porque a gente também não pode desprezar os adoecimentos físicos que levam à obesidade. Mas o que a gente observa também é exatamente essa questão do afastamento do convívio social dessas pessoas, através do uso excessivo de tela, né? E da forma também como a gente está levando a vida. A gente quer que as coisas aconteçam agora, nesse exato momento. A gente esquece que tudo é um processo, que tudo na vida é um processo. Pra gente sair da infância, para chegar à vida adulta, a gente precisa passar pela adolescência. E aí a gente quer ser adulto, a gente se quer um objeto, quer para amanhã, né? Não sabe esperar todo o processo. Se quer passar numa prova, quer que seja agora, esquece que tem que estudar, né? Então, tudo na vida da gente é um processo. E a gente precisa passar por esse processo para poder chegar ao resultado que a gente quer. Então, esse imediatismo também de querer que as coisas aconteçam aqui e agora, traz também esse processo de ansiedade nas pessoas, né? Que pode levar também a depressão. A gente sabe que ansiedade e depressão, elas estão muito ligadas. Então, tudo inicia pela unidade básica de saúde, o postinho, mas se a pessoa não quiser ir no postinho, ou até porque tem alguns com bom atendimento, outros que a pessoa não se identifica, ela pode ir direto ao CAPS? Sim, ela pode buscar diretamente ao CAPS. Logo porque o CAPS é porta aberta. O que é isso? É um serviço de porta aberta. Quem lá chega é atendido. Vai passar por um processo de triagem. O que é essa triagem? O profissional que está lá no dia, né? No seu cronograma, na triagem, ele vai receber essa pessoa e vai levantar sinais e sintomas, né, que podem se enquadrar no perfil ou não de um atendimento de um CAPS. Qual é o perfil do atendimento de um CAPS? São pessoas que já têm transtorno mental grave e persistente. Se aquela pessoa não for diagnosticada dentro desse perfil, ela será encaminhada para a rede de saúde mental. Vamos dizer, uma pessoa que apresenta ansiedade e que ainda não é um transtorno, ela pode buscar outro serviço. Para onde a gente encaminha, geralmente? Para os ambulatórios de saúde. Vai depender da idade desse indivíduo. Se for uma criança, né? Qual ambulatório que atende criança? Nós temos o Hospital do Parque Piauí. Mas também na cidade a gente tem outros ambulatórios que recebem essas pessoas que não são perfil do CAPS. Como esse encaminhamento? É algum papel, uma ligação? Como é que é feito esse encaminhamento? E relacionar realmente quais são todos esses ambulatórios aqui da cidade de Teresina. É muito importante para o ouvinte, já que a nossa divulgação é na capital como um todo, zona rural, todos os bairros. Quais são os ambulatórios que o CAPS vai encaminhar e como é esse encaminhamento? A gente faz um encaminhamento por escrito, mas também faz via sistema. Porque no CAPS, na verdade, a gente não tem um sistema de CAPS para as outras instituições. Mas nós temos um sistema aberto de regulação para essas consultas, dessas pessoas que não são perfil do CAPS, que pode ser no Lineu Araújo, que é o ambulatório central. Nós temos o Hospital do Satélite, nós temos o Hospital da Primavera, nós temos o Hospital do Disseu, que tem ambulatórios, o Hospital do Promorá, que tem ambulatórios de saúde mental dentro dessas instituições, que tem psiquiatra e psicólogo para acolher essas pessoas que não são demandas do CAPS. Se for demanda do CAPS, lá mesmo, depois de passar pela triagem, ele vai ser orientado de como é que funciona e ofertado para ele que tipos de atendimento a gente tem, né? E que tipo de modalidade ele vai se enquadrar. Se é intensivo, se é semi-intensivo ou se é não intensivo. Porque a gente constrói esse atendimento não é de acordo com a necessidade do serviço, mas é de acordo com a necessidade do usuário. Tipo, se o usuário trabalha, não pode ficar no intensivo manhã e tarde o dia todo. Então, a gente oferta para ele outras modalidades. Você pode vir quantas vezes na semana? Qual o turno que você pode vir?
né? Se é uma pessoa que trabalha, geralmente ela vai poder ir uma vez na semana ou uma vez no mês, a cada 15 dias. Vai depender de como ele possa fazer esse acompanhamento. Mas se não for o perfil do CAPS, será encaminhado para esses ambulatórios, eu acho que eu não esqueci nenhum, né? Dos ambulatórios de saúde mental que nós temos aqui na capital. Perfeito. Doutora Lisandra, a senhora é coordenadora do CAPS AD de Teresina. Esses sofrimentos psíquicos, essas ansiedades, elas podem desencadear alguma dependência química? Sim, né? Já tem estudos que mostram a relação entre sintomas psíquicos e o uso de substâncias. Por quê? A gente sabe e entende, né? Quem é pesquisador e quem trabalha na área também sabe, que quando a gente vai em busca de uma substância, ela tem uma função na vida daquele sujeito. Como é essa função? É para acalentar uma dor, é para ele esquecer um problema, é como se fosse uma fuga para não sentir ou não encarar aquilo da forma que é, a realidade, como acontece, né? Que é uma grande dificuldade que nós, seres humanos, temos, é de enfrentar as realidades do jeito que elas acontecem. Então, para isso, a droga vem com essa função. Tipo, eu tô com ansiedade e eu não tô conseguindo dormir, então eu comecei a beber, porque bebendo eu durmo, eu consigo dormir. Só que essa pessoa esquece que aquela substância, ela traz uma dependência ao longo do tempo. Como assim? O quanto que eu bebo, o como eu bebo, quais são os horários que eu bebo e quantas vezes eu bebo. Eu tô falando do álcool porque o álcool é a substância mais presente, é o que a gente mais recebe de transtorno por uso de substâncias, são pessoas que têm problemas com álcool. A gente despreza porque é uma droga lícita, mas é a mais presente e é a que causa mais perturbação, vamos dizer assim, no cenário atual dos usuários que procuram a gente. Na verdade, a gente atende múltiplas drogas, mas sempre o álcool está presente. Ele é a droga de escolha, né? A primeira droga que nós chamamos de escolha desse usuário. As outras foram consequências que foram levando e a pessoa foi usando. Então, se você é uma pessoa que está usando álcool, por exemplo, para dormir, você não tem como saber se você vai desenvolver dependência química ou não. É a forma como você vai usar esse álcool que vai dizer, e o tempo também que você vai usar, e vai dizer ou não. Então, tem uma relação muito grande entre sintomas psíquicos e uso de álcool. Depressão, né? Tem pessoas, para aliviar aquela angústia, aquele vazio, né? Aquela desesperança, também começam a fazer uso de substância. Existe também uma relação muito grande de pessoas que têm TDAH com o uso de maconha, né? Para aliviar a inquietação, né? Os pensamentos. Aí usa maconha porque traz, na verdade, um alívio, mas a gente sabe as consequências que esse uso, né, leva a essa pessoa, né? Que a dependência química leva. Traz problemas para as pessoas em todas as áreas da vida, familiar, social, laboral, de relacionamento. Dá continuidade à sua vida, normalmente, né? Com satisfação, com sentido, né? A droga traz prejuízos para a vida da pessoa de uma forma geral, multifatorial, né? E aí a gente tem que pensar assim e falar para a população, sim, sobre a relação que existe entre o uso de substância e sintomas, né? De ansiedade, de depressão e os outros transtornos mentais também. Ou seja, se ocorre essa mudança no seu comportamento, o ideal é procurar um profissional, seja na área privada, seja na área pública, unidade básica de saúde, CAPS, ambulatórios de saúde mental, do que ir procurar uso de substâncias, porque eles vão agravar o seu sofrimento, pode até trazer uma calma naquele momento, mas depois pode trazer a dependência química que vai ser bem mais desafiador o tratamento. Exatamente. E eu queria até fazer um alerta para as mulheres. Questão da automedicação. Chamo também atenção aos homens, mas eu acho que mais importante, como vem mostrando as pesquisas, que as mulheres, né, vem aumentando muito o uso de medicamentos, de psicotrópicos, sem prescrição médica, para tentar aliviar sinais e sintomas, né, e nós somos campeãs, né, desse uso de benzodiazepínicos, né, sem prescrição, e isso vem gerando dependência química também. Às vezes a gente despreza a medicação, achando, mas não é droga ilícita, né? Vou começar a usar porque serviu para minha madrinha, serviu para minha mãe, serviu para não sei quem. Então, vou tomar aqui umas gotinhas também, um comprimido, a metade, não sei. Só que a gente precisa fazer esse alerta, porque aquela medicação que foi prescrita para sua mãe, para sua tia, sua amiga, não sei, ela foi prescrita por um profissional de saúde, né, para a necessidade específica daquela pessoa, não foi para você. Então, se você começa a tomar essa medicação sem uma orientação de um profissional médico, né, um psiquiatra, você pode também chegar a desenvolver transtorno por uso de substância,
né? Uma dependência química dessa substância. E isso tem aumentado muito em nós mulheres. Então, atenção a todas as mulheres, né, que ficam tomando esses medicamentos para aliviar, sei lá, uma angústia ou para fazer dormir naquele dia. Tenham muito cuidado com isso, porque o organismo ele vai entendendo que é daquela forma que você vai aliviar aquilo que você está sentindo. Então, toda vez que você sentir qualquer coisa, ele vai pedir por aquela substância. E você vai atrás, já que você tem acesso a ela. Então, muito cuidado, né, a esse processo de automedicação com psicotrópicos e principalmente com os benzodiazepínicos. Obrigada, doutora Elisandra, pelos ensinamentos da rede de atenção psicossocial. Digo também que essa rede, o Ministério Público acompanha. Todos os ouvintes que tiverem denúncias das faltas de medicamento, falta de profissionais, da estrutura, podem denunciar ao Ministério Público através da ouvidoria, que vai chegar no promotor de justiça responsável, seja o da capital, seja o do interior do estado. Nossa ouvidoria leva o conhecimento, ela é muito atuante, e nós queremos o fortalecimento dessa rede de atenção social para o cuidado em saúde, que hoje em dia tenho como uma das principais, deveria ser a principal meta governamental, uma principal pauta em razão do grande crescimento desse adoecimento, seja ainda o sofrimento psíquico, que nós estamos aqui com o projeto tentando evitar a doença mental, tentando evitar a dependência química, seja ela já instalada para que esse cuidado seja realmente fortalecido dentro do setor público. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, doutora Carla. Muito obrigada pela oportunidade e qualquer coisa a gente está à disposição. Então, recebi hoje a doutora Elisandra Pires, psicóloga, formada pela FACID, especialista em Gestalt pela Faculdade Unida. Tem um currículo extenso. Ela é especialista na atenção integral ao consumo e aos consumidores de substâncias psicoativas do estado do Piauí, a atual coordenadora do CAPS-AD. Ela nos deu uma rica informação sobre a rede de atenção psicossocial que inicia nas unidades básicas de saúde e toda a população pode procurar quando o seu comportamento ou o comportamento do seu filho criança, adolescente, tiver uma modificação, mudou alguma coisa, já procure de imediato o socorro, porque a cura será mais rápida. Rádio MPPI apresentou podcast Mapeando Cuidados.